Bom, estava eu navegando pela internet quando me deparei aí com alguns vídeos do passado e aí eram dois arquivos assim com bastante consistência, bastante sérios, que foi o debate presidencial de 1989, onde haviam lá diversos figurões, diversos medalhões da política brasileira, né? Paulo Maluf, Lula, Brizola, Caiado, Covas, Mário Covas. Então foi um debate assim de alto nível. Não dá para se negar que as pessoas que estavam ali são pessoas inteligentes, né? Até porque senão não estavam ali. E mas é ligeiramente engraçado porque o vira e mexe um ou outro solta uma pérola ali, né? Mas foi bastante interessante. O debate presidencial de 1989. E oitenta e nove. E quem mediava o debate era a Marília Gabriela. E aí, no mesmo ano, depois houve o segundo turno, né? Que o segundo turno foi realizado pelo Lula e pelo Collor. E aí é surreal. É, um acusando o outro, né? E aí o Lula, ele faz uma aliança com o Brizola para o segundo turno, né? E aí o Lula cita isso no debate, aí quando chega a vez do Collor ele diz assim, eu só vejo isso como um cambalacho. E cambalacho quem faz é cambalacheiro. Ele fala desse jeito. Chama o Lula de cambalacheiro. E aí você percebe que eu ri pra caramba nesse momento, porque ele fala com uma entonação assim bastante contundente, porque todos eles têm uma eloquência bastante forte, né? E tem um poder de argumentação também, uma retórica bastante forte. Só que o Collor, ele representa a classe média alta, né? E aí quando ele usa essa expressão, ele tenta se conectar com o povo, porque é uma expressão simples, né? Uma expressão do popular. E quando ele usa essa expressão, é nítido que ele tenta se comunicar com o povo, com a massa, com a classe média, que é tentando pegar os eleitores do Lula, né? O eleitorado do Lula. E é um debate bastante interessante também. Só que o que me chama a atenção nisso tudo é o seguinte: desde 1989 que estamos discutindo as mesmas coisas. O Maluf ele cita ali no momento que a questão da, a questão da tributação, que ele, caso ele fosse eleito, ele ia tributar o imposto de renda na fonte a partir dos 10 salários mínimos. Né? A pessoa só tem descontado o imposto de renda a partir de 10 salários mínimos na fonte. Ou seja, passando pela reforma tributária. E aí, falando da reforma agrária, onde são terras improdutivas que iam lutar para que essas terras fossem dadas para o povo, né? Falando da dívida externa, que aí foi o caso do Brizola, que ele apontou essa questão. E aí, depois vem o Collor, ele diz que era o caçador de marajás, né? Então, você repara que são questões que são discutidas atualmente. As mesmas coisas. E aí eu me pergunto, em 30 anos nós não avançamos? Outra pergunta, ainda estamos vivendo em 1989? Para que os mesmos assuntos, os mesmos argumentos estão sendo discutidos, que é a questão das privatizações, o liberalismo econômico, o agronegócio, sabe? São coisas que acredito que já deveriam ter sido superadas. Acredito que 30 anos depois deveríamos, como sociedade, estar discutindo outras questões. O Brasil não sai desse mesmo patamar há 30 anos. Não avança. Houve um avanço, mas agora parece estar vendo um retrocesso. E aí continuamos discutindo as mesmas coisas. O Brasil não discute coisas que mudam a realidade do mundo. Por exemplo, a pesquisa para encontrar a cura para o HIV, por exemplo. A cura para o câncer, por exemplo. O Brasil não desenvolve
O Brasil continua vendendo commodities, não vende produtos acabados. O Brasil ainda nunca teve um prêmio Nobel, nunca nenhum brasileiro foi eleito, teve algum prêmio Nobel. Por quê? Porque a gente continua discutindo as mesmas coisas, as mesmas questões de 30 anos atrás. E o que eu vejo também, que isso também é culpa do povo, do próprio povo, da própria camada de baixo da sociedade, por não se levantar contra isso. Então o que eu trago essa proposição é que a camada de baixo da sociedade se levante contra isso. E não veja essas questões e simplesmente fiquem alheias, virem as costas, fechem os olhos. Ah, esses escândalos da política eu não gosto, então eu não vou falar, vou virar as costas e vou seguir minha vida. É isso mesmo que eles querem. Que você continue fazendo isso. Para que cada vez mais eles continuem se perpetuando no poder e cada vez mais explorando você, se aproveitando do seu esforço e ferrando mais com a sua vida. Então, se a população começar a enxergar que ela precisa estar nos espaços de poder, que a própria população precisa se financiar e não ser financiado por empresários para que não tenha o rabo preso, se a própria população entender isso e começar a ocupar os espaços de poder, a chance da gente ver esse avanço é maior. Por quê? Porque os interesses serão da própria população e os resultados serão voltados para a própria população. Então, convido vocês a refletirem sobre isso, a discutirem, debaterem sobre essa questão, ver aqui o cenário político e não estar alheio a isso. Mas ver o cenário político e se levantar, se posicionar contra, para que nós possamos passar desse estágio, para que nós possamos começar a discutir coisas além disso. Pois ainda estamos atrasados, 30 anos de atraso, 30 anos falando sobre a mesma coisa. Então, reflitam sobre isso e tragam gente para cá, para esse canal, para que a gente possa construir um pensamento mais crítico, tá bom? Um beijo no seu coração.